Gente, vamos retomar para a última etapa do trabalho de hoje. Antes de fazer algumas considerações bem gerais de 1 minuto antes de começarem as exposições, as apresentações, antes disso, a Patrícia Guedes, do Itaú Social, pediu a palavra para fazer uma comunicação e estou passando a palavra para ela. E a Heloísa me pede encarecidamente que lembre a vocês de assinar, de fazer a avaliação, não é preencher a avaliação que está aí, porque tem muitas coisas que a gente vai levar em consideração para poder planejar o mês seguinte, né, de setembro. Por exemplo, se o local do almoço, a distância foi ruim, foi bom, não é? Então, há espaço para vocês comentarem, então preencham a avaliação, por gentileza. Então, essa é a... Patrícia faz de conta, eu sei que é a Cláudia, claro. E a gente espera todos eles para o próximo. Ah, mas sem dúvida estamos esperando, isso aí eu falo já quando for a apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. É rápido que eu vou falar, porque vocês, na pasta de vocês, receberam um folder que a gente produziu para divulgar os cursos que a gente está lançando na plataforma que o Itaú Social lançou dia 21 de agosto. Ela se chama Polo e o endereço é polo.org.br. Só isso, não precisa nem pôr www, polo.org.br. Essa plataforma, neste momento, até o final do ano, ela vai estar com 30 cursos em 4 eixos temáticos. Gestão pedagógica, e um mundo ali dentro, gestão operacional para secretarias e para as organizações sociais, encontrar material sobre transporte, questão administrativa, enfim, essas questões de infraestrutura. Leitura, escrita e matemática. Neste momento, a gente fez esse percurso, os cursos voltados, né, a essa temática, eles estão juntos ali dentro e a gente vai depois desmembrar. E avaliação e monitoramento. Nesse momento, essa divisão a gente está chamando de percurso, mas é mais como se fosse um eixo temático. Os cursos estão ali dentro. Para o ano que vem, a plataforma vai se adensar e a ideia é que a gente realmente tenha percursos, trilhas formativas. Essas trilhas vão trazer cursos e formações com 3 níveis de aprofundamento. Cursos que são para sensibilização, uma chamada para algum tema importante. Cursos que vão te qualificar, ou seja, instrumentalizar. E cursos realmente com uma maior duração que formam, que é a ideia mudança de prática, mudança de crenças. E a gente acredita que a construção de uma trilha, né, de diferentes trilhas, vai trazer um aprofundamento nas questões formativas para mudanças de prática. Então, essa plataforma está começando. No primeiro semestre, a gente fez o levantamento desses cursos com diferentes parceiros. A gente está com parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Instituto Singularidades, Laboratório Emília, né? Então, são diferentes parceiros, cada um com a sua expertise, que estão ajudando a gente a compor esses conteúdos. E a gente teve um público no primeiro semestre, nos diferentes cursos, de perto de 90 mil pessoas. Então, a gente sabe que o EAD, que o digital, é uma forma da gente poder chegar com conteúdos de qualidade, que é isso que a gente está pondo, né? De uma forma gostosa, não é só videoaula, mas a gente está pensando em diferentes objetos virtuais de aprendizagem para chegar aí por esse Brasil como um todo. Além disso, esse ambiente também, em alguns momentos, vai ligar com questões presenciais, cursos com tutoria, cursos totalmente autoinstrucionais e momentos onde a gente faz alguma coisa mais híbrida. Então, eu convido todos vocês a registrarem lá, polo.org.br, e participarem. Se inscrevam, participem, deem sugestões, porque ela está nascendo, ainda é um ambiente que está se formando, entendeu? E a gente quer ouvir também a opinião de vocês, porque é uma plataforma para vocês. Ah, importante, gratuito, tudo gratuito e certificado. Tá bom? Bom, gente, então vamos começar as apresentações, né?
E só um desviozinho inicial. Circulando pelas 3 salas, né, depois do almoço, e vendo aquela energia, aquele entusiasmo, né, eu fiquei pensando, puxa vida, se fosse uma palestra, acho que o pessoal estava dormindo, né? De modo que esse formato escolhido, até agora, não é? Está sendo fantástico, fantástico, né? Vamos ver se a gente espreme até o final e tira o máximo proveito dele, não é? Esse de produção de um resultado. Eu queria, antes de passar ainda a palavra, agradecer muito a equipe toda, a equipe do IEA, a Cláudia, a dedicação de todo mundo para... tudo está acontecendo aqui. Ontem, não é, já estavam trazendo caixas enfim, a gente sente a importância do trabalho em equipe também com esse pessoal que dá sustentação às atividades aqui. Eu vou chamar, então, para apresentar as atividades propostas, não é? Que foram pensadas inicialmente assim, uma por grupo, depois podia ser até 2 por grupo, e acabaram sendo mais de 2 por grupo, não é? Chamar o coordenador de cada uma das 3 vertentes para convidar os professores a apresentarem as atividades, não é? O tempo previsto era 1 hora para os 3 grupos, portanto, 20 minutos para cada grupo. Agora, se há 2 pessoas, ou 3, ou 4, eu pediria para considerar internamente essa distribuição, mas a nossa expectativa era de 20 minutos para cada grupo, uma proposta, ou 2, ou 3, o que for aí, tá certo? Permanecemos com a intenção de capturar, assim, extrair, né, pegar uma proposta e levar a fundo, assumir, vestir a camisa dela por tema, não é? E no evento de novembro, que seria essa sistematização das propostas, a gente espera ter 9 propostas, uma representante de cada uma das temáticas e de cada um dos 3 seminários. Então, a gente tem, no final, 9 propostas para compor um vídeo, compor um textinho, um caderninho, uma coisa, mas, enfim, concretizar, objetivar numa produção para o grupo, né, para o grupo em circulação. Agora, aqui, várias propostas, mas que a gente pegue exemplos, né, de cada temática para produzir esse material. Para começar, então, Menezes e Cláudia Sintoni, para falar do grupo Escola, Família e Comunidade. Na realidade, Cláudio e eu coordenamos um trabalho que foi coletivo e foi realizado em grupos por temática escolhida e pelo histórico, com uma diversidade de propostas, desde a ideia de território educacional em que escolas cooperem, voluntariado mobilizado para ajudar nos problemas escolares, a integração escola-família no que toca à condução do projeto pedagógico e a mobilização dos diferentes agentes para as ações de trabalhar a diversidade e a equidade. Então, são 4 grupos. Nós pedimos que cada um falasse da ordem de 3 minutos e depois, Cláudia e quem sabe eu, faremos uma muito breve síntese. Então, são algumas ideias-força trazidas por cada grupo. Quem se habilita? Território. Essa é a proposta do território. Vem os 4 logo para cá. Território educacional, cooperação entre escolas. Boa tarde, eu sou a Raquel, interior de São Paulo. Dentro do nosso grupo Escola, Família, Comunidade, dividimos em subgrupos. E o nosso subgrupo, ele ficou com gestão de redes. Na verdade, gestão de redes é o que sai já dos espaços da escola, né? Algo maior do que o espaço da escola.
E dentro dessa proposta de gestão de redes, nós trazemos como uma linha de trabalho os territórios de educação, que é um exemplo que já ocorre no município de Itapeva, em que a cidade foi dividida em 12 territórios, e dentro de cada território há unidades escolares diversas, desde a pré-escola, desde da creche, né? Na verdade, desde o berçário até o 9º ano do ensino fundamental, que é a proposta atendida pelo ensino público municipal. Então, dentro desses territórios, hoje as escolas trabalham de forma corresponsáveis. Então, todas as escolas integradas nesse mesmo território, ela atua em conjunto em busca do sucesso escolar daquela comunidade. Então, é um trabalho que a gente consegue também, como fomento, reunir as lideranças desses territórios, né, na busca de parcerias, para divulgar todo esse trabalho que a escola realiza nesse coletivo. Então, essas lideranças, elas estão lá dentro das igrejas, dentro das associações, dentro de universidades. Eu falo mais pelo território onde a minha escola, onde eu sou gestora, está inserida, aqui existe uma universidade. Então, a gente tem todo um pessoal para trabalhar em favor da nossa proposta e, junto com a gente, conseguir aí, esse sucesso e o reconhecimento de toda essa comunidade, vendo o território como um espaço de oportunidades para os seus filhos e não apenas, né, como um depósito de crianças e assim, desassociado de uma coisa e outra. E essa é a proposta principal, e dentro dessa proposta, é claro que institui-se vários projetos e programas, né, que são vividos no cotidiano da escola. E reforçando aqui o que a gente estudou pela manhã, que fala da diversidade, da equidade, né, não deixando de lado tudo que a gente ouviu e estudou aqui de manhã, a gente traz também como proposta, dentro dessa temática diversidade e equidade, um projeto também instituído no mês de julho desse ano, no nosso município, que são as colônias do saber. Então, dentro dessa proposta de colônias do saber, foi feito todo um levantamento das situações de risco, crianças vulneráveis, crianças que necessitam desse amparo em épocas de recesso, de férias, finais de semana. São crianças que, quando não estão no ambiente escolar, elas estão nas ruas, suscetíveis a vários riscos, e assim, também por conta da situação familiar. Não só porque também a mãe não quer cuidar, ou porque ela está ali abandonadinha, mas pela questão social familiar também, que essa mãe não tem onde deixar, que já não tem mais um pai presente, ou que já não tem uma mãe, enfim. Esse programa ele vem para atender a equidade, já pensando nessa diversidade, nessa seleção de alunos, e oferecer uma proposta de atividade integral nesses períodos de recesso, para que ele seja atendido na sua integralidade dentro da escola. Ou seja, quando a família falta, seja porque a mãe é dependente de drogas ou por outra, a escola acolhe. Você não é porque a família falhou que a escola não faz seu papel, ela dobra o seu papel. Isso é produzir equidade lidando com a variedade, com a diversidade humana. Dá licença. Perdão. Olá, boa tarde. Eu sou o Vitor Narese, lá do município de Tremembé, e estou representando o nosso grupo, que vai falar um pouquinho sobre a questão do voluntariado. Então, assim, nós temos uma cultura, né, um programa de voluntariado na cidade. E aí nós trocamos experiências dentro do grupo, né, junto com o pessoal de alumínio, que também estava presente, e as outras pessoas. E aí a ideia foi assim, compartilhar, por meio de uma publicação, relatos com experiências consolidadas de reconhecimento do voluntário, mas, como o professor falou, o voluntário como um agente corresponsável
pela educação, né? Também participando e criando impacto direto nas aprendizagens dos alunos. E esses voluntários entendem-se por pessoas da comunidade, família, todo mundo que quer dar as mãos para a escola. Então, a ideia é fazer uma publicação dessas experiências para depois compartilhar com vocês também essas experiências. E, com relação à diversidade e à equidade, a gente entende que a gente consegue garantir isso à medida que a gente garante espaços de participação na escola para diálogos igualitários. Aí, nesses diálogos igualitários que todos estão envolvidos, a gente tem o reconhecimento da diversidade cultural, na busca da equidade por meio de uma escuta ativa de todo mundo que está participando desse diálogo igualitário. Então, é um princípio, né, de comunidade de aprendizagem que a gente leva inserindo diversas pessoas com suas culturas e suas diversidades dentro da escola. Fica claro aí que há uma cidadania sendo produzida, que é a comunidade corresponsável pela escola. O voluntário não é um bonzinho, é um cidadão com uma dimensão mais forte. Boa tarde, meu nome é Flávia Martins, eu sou do município de São José dos Campos, sou de uma escola particular de São José dos Campos e sou um representante um pouco diferente do grupo, porque a grande maioria é de escola pública. O meu trabalho, o meu grupo ficou com a questão da gestão, como a gestão pode trabalhar a equidade e a diversidade dentro da escola, né? Na verdade, gestão pensando em direção, coordenação, orientação. A gente pensou a escola como sendo corresponsável pela comunidade. Então, a gente pensa que como a gente pode agir para que isso tudo que os outros 3 grupos estão trabalhando, é trabalhar primeiro internamente com a escola. Então, fazer uma transformação de dentro para fora, que seria, primeiramente, conversando com os professores, um trabalho de sensibilização, onde a gente trabalharia tentando tirar aquele pensamento rígido de esse aluno é assim porque vem dessa família. Esse aluno é assim porque a mãe nunca vem nas reuniões. Então, a gente tem que pensar na diversidade, sim, mas nesse aluno, mas sem esse pensamento rígido, né? E a outra questão seria da gente trabalhar a sensibilização com os colaboradores, porque eles também estão dentro da escola. Então, a gente tem que pensar que essa pessoa dentro da escola também é um educador. E isso faz com que a gente valorize tanto esse funcionário, essa pessoa da cantina, do refeitório, a cozinheira, para que ela faça uma ação o tempo todo dentro da escola junto com esses nossos alunos. Então, a gente trabalharia na questão da responsabilidade, da corresponsabilidade da escola com a comunidade. Obrigada. Eles partiram de um diagnóstico de apatia, de ausência para as proposições. Boa tarde, eu sou a professora Lígia, sou da Rede Municipal de Ensino, e o nosso grupo, com professores, ficou de elencar essa ponte do educador com a gestão da escola. E a gente acredita que seja viável trazer esse trabalho a partir de um levantamento das expectativas e necessidades da comunidade, dando voz a essa comunidade escolar, para a construção e aproximação das famílias do projeto político-pedagógico da escola, porque a prática tem que ficar próxima da necessidade dessa comunidade que a escola está atendendo. E, através também dessa escuta atenta, fazer o levantamento das demandas de inclusão da escola, que pode ser tanto a exclusão do aluno com necessidades de aprendizagens especiais, como também a inclusão das realidades socioeconômicas que são diferentes nas comunidades. Para, a partir daí, partir para um estímulo de participação dessas famílias, nas reuniões, em mostras culturais, nos conselhos, na associação de pais e mestres, grêmios com os alunos, para que esses pais e familiares, e também os alunos, se sintam acolhidos e membros ativos, com uma participação decisória dentro das escolas. Também promovendo, com esse projeto político-pedagógico, a participação da comunidade escolar, com os demais membros da escola, porque todos têm participação no processo educativo, as merendeiras, os inspetores, os professores que vêm de módulo, e também esses pais e comunidade, para que a escola possa estar levantando o seu papel de responsabilidade social para uma atuação cidadã e transformadora da comunidade, e que os alunos possam se transformar como agentes colaborativos das aprendizagens e na interação com seus colegas,
para que eles possam, através de professores agregadores e acolhedores, receberem uma educação colaborativa, trabalhando as sequências didáticas, etc. E sem esquecer de uma frase que a gente achou muito importante, dita ao final do professor Chico, e faz todo sentido, que a educação ela precisa de ciência para produzir direito. Então, a gente precisa acessar essa comunidade e promover essa ciência para que o aluno, de fato, possa exercer todo esse direito de cidadão. Tá bom? Obrigada. Eu vou chamar a Cláudia para fazer uma síntese, mas é que, nesse caso, o central foi o projeto pedagógico e a família e comunidade sendo parte dele. Nós trabalhamos em parceria. Agora, quem montou a arquitetura desse encontro foi a Cláudia, com uma proposta de que nós começássemos com os grupos trabalhando, sem nosso discurso. É que eu acho o mais importante é a fala deles e a discussão. Acho que enfim, a gente só para compartilhar com vocês por que a gente fez essa divisão, porque acho que a riqueza que foi a discussão, ela foi trazendo níveis, né? Quando a gente fala de família, comunidade, esse relacionamento, esse intervalo, trazendo exemplos desde a aula do professor até você chegar na gestão da rede toda, das escolas. Então, dentro da secretaria, como que eu posso apoiar? Então, por isso que o grupo foi se dividindo automaticamente, pensando em estratégias em todos esses níveis. Mas uma mensagem muito forte que ficou, e aí eu queria, se eu posso representar aí toda a discussão do grupo, é de o quanto isso, na verdade, não é outra coisa do que o que a escola já faz, do que é o central, que é o projeto pedagógico, que é o que, então, escolas e famílias querem, e as comunidades querem que os seus filhos, crianças, jovens, aprendam. Então, não é outra coisa, não é outro projeto, é dentro do que a escola já faz, o projeto que faz. Acho que isso ficou muito forte, muito marcado. Estou vendo o grupo fazendo assim, então, acho que é uma conclusão forte que a gente pode colocar, né, professor? Então, pronto. É isso. Ou seja, para que a escola cumpra melhor o seu papel, ela tem que atender à diversidade e produzir equidade. Não é fazer outra coisa além do que a escola tem que fazer. Só estou repetindo o que a Cláudia sintetizou. Obrigado, Menezes. Obrigado, Cláudia. E ao grupo. Olha, passando para o segundo grupo. Antes, só um avisinho que eu tinha que ter dado no início, mas que coloco aqui agora, né? A gente pede encarecidamente para cada grupo fazer uma página, duas, ou um arquivinho com o nome do grupo, o título, não é, que deu ao trabalho, não é? E uma síntese assim, escrita, não entendemos o oral, apreciamos, estamos aqui aplaudindo, mas era importante ficar um registro escrito, mesmo que na forma de bullets, né, de assim frases e não é, para registrar o central da ideia. Elaborar o trabalho, transformar realmente numa atividade, isso a gente tem tempo. Mas esse registro documental, a gente gostaria de ter até o dia 15 de outubro, daqui a 15 dias. Né? Isso nos outros seminários também. Não é? Para ter o mínimo registro escrito, até para a gente correr atrás depois das pessoas e dizer, manda mais isso, ou coisa assim. Tá certo? A autoria do trabalho. Bom, vamos para o segundo grupo. E aí chamamos a Juliana e o Billy para falar sobre o trabalho no grupo Escola, Diversidade e Equidade no Cotidiano. Bom, o que nós fizemos, né, as pessoas corrigem aí se estiver errado. O que nós fizemos foi, a partir da fala do professor Chico Soares, a gente tentou alinhar aquilo que dava nome ao nosso eixo, né, que era diversidade, equidade no cotidiano. Então, nós pegamos a fala, destacamos a desigualdade, porque na apresentação do professor,
a desigualdade é a meta escolar, é superar as questões de desigualdade. E aí a gente olhou para a equidade, também conforme a orientação do professor, olhando para a equidade como processo, como resultado, e a partir daí a gente pensou, sugeriu que ocorressem propostas que pensassem em competências, habilidades e atitudes, vislumbrando a equidade como resultado. Aquilo que gerou, em termos de resultado, os grupos, nós formamos 4 grupos, havia cerca de 46, 47, foram 4 grupos, 3, né? Desculpa, 3 grupos, e os grupos farão aqui a apresentação, os relatores de cada grupo, as relatoras, farão a apresentação daquilo que foi sistematizado pelo grupo. Como esse tema, né, é um tema que ele abre muitas portas, né, e ele é meio nevrálgico aí da educação brasileira, a gente deixou bastante aberto com o compromisso de poder sistematizar um pouco mais à frente. Eu acho que eu falo depois. Os grupos podem vir, por favor? As representantes. A pergunta que nós fizemos é como tornar possível a frequência dos alunos na escola. E aí, então, a gente pensou nos caminhos, medidas urgentes e imediatas. Logo, a discussão foi para o caminho da atratividade na escola. E aí, então, a gente pensou que a gente precisa relacionar os temas com os conteúdos atuais. Aproximar o conteúdo do contexto das crianças e dos jovens. A gente pensou também bastante na formação de professores e o quanto nós precisamos rever a didática, as estratégias do professor do EJA, né? Porque ainda existe a infantilização, né? Quando nós precisamos tratar esses adultos como tal, né? E ainda existe essa infantilização. A discussão do projeto de vida, um projeto integrador. E aí a gente chegou, então, no atendimento psicológico para atendimento desses jovens, dessas crianças, né? E dessa família. Que hoje a gente não tem política pública que pense nesse jovem do EJA. Então, de repente, da gente correr atrás de órgãos governamentais para poder pensar, talvez, um projeto de lei que ofereça para a escola esse atendimento psicológico para esses jovens e para a família, modo de aproximar. E aí, também, o pessoal do nosso grupo, que é da gestão, que pensou um EJA integrado com um curso técnico profissionalizante. E também pensamos na flexibilização dos estudos desses jovens. Por exemplo, um projeto de extensão para alunos do médio, né, possam conhecer mais sobre os cursos de humanas, incentivando e tornando a nossa carreira mais atrativa. A flexibilização do componente curricular também, né, porque uma das a frequência, por que esse aluno inserindo as discussões dos temas transversais. Então, a questão da equidade, da diversidade, dá para a gente discutir orientação sexual, gênero, saúde, consumo, pluralidade cultural dentro dessa discussão. Teve uma integrante do grupo que também falou da carência socioemocional desses jovens, né? Por isso, da importância do atendimento desse psicólogo dentro da escola. E pensar também uma estratégia inovadora, metodológica, para que nós, professores, consigamos trabalhar com isso no ambiente educacional, a flexibilização do currículo, do componente curricular do EJA, tratar especificamente temas transversais, de repente, um conteúdo 4 vezes por semana e 1 vez por semana, tratar pluralidade cultural, trabalho e consumo, saúde, né, que hoje está dentro da nossa BNCC, e no projeto de extensão, que tem algumas instituições que fazem convênio com os institutos federais, que é no caso da cidade de Salto, no qual eu moro, né? E as escolas municipais, elas fazem um convênio com o Instituto Federal.
E aí esse jovem tem um projeto de extensão, uma bolsa, que ele pode aí decidir se ele vai estudar ciências humanas ou outra área, né? Então, dando conhecimento para esses jovens e incentivando, né? Essa foi a nossa discussão. Boa tarde, meu nome é Adriana, estou representando aqui meu grupo. E no grupo nós levantamos diversas propostas para o trabalho com a equidade na escola. Então, o trabalho é um desafio. E nós falamos muito do PPP, de projetos, compartilhamos práticas de sucesso. Mas, muito mais que isso, nós alinhamos uma teoria para a concepção de todos os segmentos, porque dentro do grupo a gente tinha educação infantil, até mesmo a experiência na universidade. E assim nós, diante de tantos debates e discussões, nós alinhamos na concepção do nosso querido Paulo Freire, porque ele já trazia e traz, né, porque é uma teoria muito presente ainda, uma proposta de educação respeitada até fora do país. Então, ele já fala da atmosfera e do clima da escola, né, do trabalho com o diálogo e da escuta. E, a partir, então, deste alinhamento, que é o trabalho do diálogo entre professores, alunos, alunos e alunos, que nós levantamos algumas práticas de sucesso de algumas escolas e concluímos, e é esse o tom que eu quero representar o grupo, que muito mais que copiar práticas, é ter o diálogo e a escuta à realidade do seu território, da sua escola. Então, a gente falou do Grêmio Estudantil como um trabalho importante e colaborativo de uma escola entre os segmentos. Uma professora e coordenadora falou do trabalho de escuta com os alunos do ensino médio na biblioteca, onde eles também querem se sentir ouvidos e escutados, e, a partir desse trabalho, tudo mudou ali no ensino médio. O atendimento complementar pedagógico aos alunos que estão além e aquém, que são os grupos avançados e os grupos que ainda precisam decolar na aprendizagem. O espaço recreativo e pedagógico também nas férias, para alunos em situação vulnerável, projetos sociais que implicam a família. E falamos muito do trabalho em grupo, como uma prática transformadora, porque ali você enfraquece os status, que muitas vezes os próprios alunos se rotulam entre eles, e educadores também, e valoriza o trabalho de todos a partir de um objetivo comum. Então, a partir dessa discussão, nós fechamos e retomamos. Chico traz pilares, né? Que é o desenvolvimento, tem que ter na escola o trabalho, a responsabilidade com o conhecimento e atitudes. E, a partir, então, de toda essa reflexão, o nosso professor aqui, uma dinâmica rapidinha com vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Rocco, então a gente queria mostrar basicamente isso, tirar o aluno da passividade para poder colocar esse diálogo, né? Lógico que aqui a gente não vai conseguir mostrar por inteiro, né, a intenção, mas basicamente seria isso, né? Então, por exemplo, um dos assuntos, né? Professor, o que o senhor almoçou hoje? Eu almocei? O que eu almocei? Isso. Carne com arroz e salada. Carboidrato, lipídio. Quanto que tinha de carboidrato? 2/3, 1/3? Menos de 1/3. Menos de 1/3, muito bem. E você? Eu comi alface, beterraba e cenoura, uma saladinha de feijão e eu acho que é carne. Muito bem. Mas a sobremesa que foi o professor. Foi mais glicídios no caso, né? Foi mais glicídio, menos proteína, mais ou menos assim. Um pudim de leite, mais 2 pouquinhos de... Entendi. Muito bem. E você, o que almoçou?
Salada. Tudo um pouco que tinha ali. Tudo um pouco. É tudo um quarto, mais ou menos, né? Ah, muito bem. E você? Um pouco de cada, também igual ela. Então, a intenção é mais ou menos isso, né? Mostrar, né? E o diálogo começa dessa forma. Às vezes com um simples assunto, né? E ao mesmo tempo a gente já está extraindo o quê? Conteúdo de matemática, conteúdo de português, né? É lógico que a gente pode escolher qualquer assunto, mas a intenção é essa, tirar da passividade. E o professor, com isso, vai anotando quem, às vezes, consegue contribuir mais, às vezes tem uma pessoa mais tímida, às vezes ela não consegue falar, mas depois você pode conversar com ela, né? Só que isso também já foi trabalhado com outros professores, né? Então, a intenção é essa. Como ela disse, então, vai desde ensino infantil, né? Educação infantil, e pode chegar até uma universidade desta forma. Então, essa foi a nossa intenção. Tá ok? E, para concluir, Paulo Freire diz assim: só tem paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. E eu fui denunciado porque esqueci de falar do prato de sobremesa desse tamanho. Boa tarde, eu sou a Mônica, sou coordenadora na rede municipal aqui de São Paulo mesmo, da Zona Sul. O nosso grupo recebeu a incumbência de fazer uma relação entre a equidade e ações práticas, para que a gente pudesse desenvolver na escola. E nós conversamos, né, teve várias discussões, mas, assim, diante dos relatos, inclusive, do grupo, nós falamos que a principal fonte, né, para que a gente possa traçar as ações dentro da escola é através do PPP. Então, nós chegamos a essa conclusão de que o PPP bem elaborado, de acordo com o que é escrito sobre sua teoria, né, com a participação de todos e traçando as ações reais e concretas daquilo que se vai ocorrer na escola, é possível da gente desenvolver algumas ações práticas que desenvolvam as ações para o trabalho da equidade. Então, dentro do PPP, traçar os projetos a serem trabalhados e as ações para que esses projetos possam estar acontecendo. Dentro disso, ficou muito forte também a questão de formação de professor, que é o que a gente desenvolve nos horários coletivos, né? Então, o horário coletivo que seja para que essa formação seja presente e constante diante da temática, né, da diversidade e da equidade. E a questão dos projetos, né, desenvolver os projetos dentro dessa discussão de diversidade faz com que a gente desenvolva as ações humanas para que a equidade seja valorizada e executada dentro da escola, porque é só percebendo as diferenças e trabalhando para que isso diminua que realmente aconteça essa equidade. E eu acho que foi isso, né? Esqueci? Esqueci, Everton? Que o Everton queria falar também? Quer não? Eu acho que basicamente foi isso que a gente discutiu. E se podemos fazer uma síntese, né, do que foi a produção desta tarde, eu acho que em todos os grupos permeou a necessidade de uma formação continuada que dialogue, né, com as necessidades que estão na escola de fato, mas também uma formação inicial que já traga, né, esses princípios, esses conceitos, né, diversidade, equidade, dentro do processo de formação do professor, porque assim ele conseguirá, de fato, lidar, né, com as questões e trazendo para o seu cotidiano, olhando, né, para a diversidade, para a equidade, um princípio necessário para que a educação, de fato, se efetive. Entendendo que a qualidade ela só poderá ser, de fato, se ela for acessível, né, para todos e todas, o processo de aprendizagem, pensando na garantia tanto do acesso, da permanência e da aprendizagem desses alunos e alunas que circulam nos espaços escolares. Gente, essa riqueza temática, né, nas ideias a serem desenvolvidas, porque aqui 80 minutos é nada, não é?
Com isso, eu quero reforçar o pedido para cada grupo mandar um arquivo. Eu me enganei na data, eu falei 15 dias e 15 de outubro. Por favor, é 15 de setembro, né? Daqui a 15 dias, não é? Claro que é um esboço, é uma coisa tipo frases para a gente entender, ter a referência da autoria de vocês, os contatos, que a gente pode localizar por outros meios, mas, por favor, coloquem aí, e o registro da temática nesse nível em que se encontra hoje. Não é? Isso vai crescer, certamente, e na apresentação de novembro, no fim do ano, a gente vai ter outro nível de desenvolvimento de cada uma dessas atividades. Não é? Mas, por favor, então, é 15 de setembro e não de outubro. E aí chamamos agora para a apresentação do grupo 1C, a Helena e a Cláudia. Bom, o nosso grupo começou fazendo um compartilhamento das experiências a partir das questões trazidas pelo professor Chico Soares. E, nesse compartilhamento, ficaram claras duas coisas. Primeiro, que o grupo era bastante diverso em relação ao tipo de atuação profissional, né? Tem professores, mas também coordenadores, pessoas que atuam junto à gestão das secretarias. E as experiências que eles compartilharam foram nesse nível de diversidade, e todas trazendo a questão do despertar do interesse do estudante a partir, em diálogo com as questões trazidas pelo professor Chico Soares. E, em resumo, o que essas experiências diziam é que, em primeiro lugar, para você saber quais são os interesses dos estudantes, você precisa conhecer os estudantes. Então, várias experiências de diagnóstico, de pesquisa, de envolvimento dos professores no pesquisar e no conhecer a comunidade em que a escola está inserida, para, no segundo momento, saber como sensibilizar os estudantes para as questões que precisam ser debatidas e conhecidas por eles. Então, e, a partir dessa sensibilização, uma pluralidade de possibilidades no contexto escolar, no contexto do bairro, no contexto da cidade, para que os estudantes possam efetivamente aprender a partir dos seus interesses. Bom, a gente conseguiu fazer 4 grupos, mas, até por conta do horário, a gente pediu votação, eram para 2 grupos se apresentar. Mas, como a gente aqui viu que todo mundo se apresentou, eu vou chamar aqui na frente a Kelly, o Maurício, que são os grupos que foram eleitos, mas a Bel também, que teve um... Porque as diferenças na votação, gente, foi assim de 1 ou 2 votos. Então, teve um trabalho assim muito coeso na turma. Quem que era do 4º grupo? Eu não estou vendo... Vem, ela, que eu não sei o nome, perdão. Carolina. Pronto, a Carolina também vai vir apresentar um projeto de transformação junto com os alunos. Então, eu queria só reforçar o que a Helena colocou, a riqueza do trabalho e da discussão que aconteceu na nossa sala. Nós tínhamos em torno de 47 pessoas, o trabalho foi fluido porque vocês trazem um conhecimento que vocês têm da prática do dia a dia e que as trocas, assim, elas são enriquecedoras. Então, aí, mão na massa aqui com o nosso grupo. Boa tarde. Bom, se falhar o microfone, vocês me avisam. Eu sou a Kelly. O relato... Está falhando, né? O relato, então, da minha prática vai ser bem em detalhes. É o relato de uma ideia, de uma atividade que está em funcionamento e está dando certo. Então, foi isso que eu relatei no meu grupo e a gente fez a seleção para apresentar. É a criação de disciplinas eletivas no horário regular do ensino médio, com o objetivo, então, de aproximar as pautas da juventude ao currículo escolar, a descrição da atividade. Eu segui os pontos que a gente combinou, tá, na oficina. É bem simples. O título, então, da atividade é Cine Juventude,
assistir filmes cujos protagonistas são jovens, filmes de vários países, diferentes culturas, enfim, e discutir os temas dos filmes, especialmente os... o filme provoca para uma discussão e, às vezes, extrapola o que o filme apresentou. Então, é necessidade de discussão do grupo que está ali assistindo. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora. Então, uma lista, uma previsão de uns 20 filmes. Já vou dizer quantas aulas, a duração, tudo em detalhes, como funciona. Mas nós temos o Setembro Amarelo, a campanha nacional de prevenção ao suicídio. Dessa relação de 20 filmes, há um interesse por discutir suicídio. Então, a turma optou por 2 filmes com essa temática, que é um filme da Noruega e um brasileiro. Se quiserem, como sugestão, então já dou o nome, é o Oslo, 31 de agosto, e, se eu não me engano, de 2011, e um do ano passado, gaúcho, feito por um cineasta gaúcho, Yon Lu, com Y, baseado em fatos reais. Esse último é o primeiro caso de suicídio assistido pela internet. O menino frequentava fóruns, enfim, e discutia esse assunto e queria sugestões sobre a sua própria morte. A ideia não é só assistir e discutir entre nós, mas esse período de discussão do suicídio, que vai durar 3 aulas, a gente vai contar com convidados, então, do Instituto de Psicologia, da Psiquiatria, do Centro de Valorização da Vida de Porto Alegre, é uma escola pública de lá. E, então, a gente está se preparando para esse momento, para, em setembro, discutir essa temática, dentro da disciplina Ciência e Juventude. O público, então, como eu disse, é o ensino médio. Eles entram na disciplina por sorteio, o ensino médio inteiro participa de um sorteio, as propostas são semestrais. Esse semestre foram 16 propostas para 200 alunos. Em torno de 20 ficam em cada aula, né? E são integrados dos 3 anos. O tempo é uma aula semanal de 1h30, portanto, 2 períodos de 45 minutos. Dá em torno de 15 a 17 encontros por semestre. Então, a cada semestre tem esse processo todo de novo. O que eu queria falar é que é uma proposta relativamente simples. O que me espanta ainda é trabalhar com filme longa-metragem, isso ainda chama a atenção deles, é uma geração que está assistindo séries, né? Mas ainda chama a atenção. O que eu quero dizer é simples, não é tão inovador, disciplina eletiva tem em vários lugares do Brasil, mas que tem potencial ainda. Os jovens querem um espaço para conversar, eles querem se ver na imagem, querem discutir essa imagem. E não é filme para ilustrar exatamente só temas da juventude, mas, inclusive, para criticar os filmes, aprender a fazer leitura de imagem, leitura da mídia, e o quanto que há reprodução de estereótipos e rótulos, enfim, sobre eles mesmos. As discussões sempre são muito boas, porque, como eles entram por sorteio, eles escolheram estar ali, então é uma aula que dá muito certo mesmo. Eu contei no meu grupo, e aí vou contar para vocês que foi uma surpresa para todos nós, que de 16 propostas, o Cine Juventude recebeu 77 inscrições dos 200 alunos do médio. Então, é a primeira vez que aconteceu assim uma procura tão grande, e os motivos podem ser vários. Como acabou de acontecer isso, na troca do semestre, a gente não sabe direito o porquê essa procura. Pode ser que eles não tenham gostado das outras, são propostas ótimas, enfim, mas, pelo que eu estou conversando informalmente, não é um levantamento formal, eles precisam de um espaço para conversar sobre temas que os preocupam nessa fase da vida. Então, eu insisto, uma proposta simples, nem é tão inovadora assim, está dando muito certo, desde 2013, que foi quando eu criei o Cine Juventude. A gente está em 2019 e ainda tem público. Se eu não me esqueci de nada, é isso, era para relatar bem no detalhe a proposta, uma proposta no ensino médio. Obrigada. Que honra estar aqui, hein? Com tantos educadores comprometidos. O nosso tema, então, foi um projeto para Funde 2, de 6º a 9º ano. Quem jogou o lixo que está aqui? Olhares sensíveis e transformadores no nosso espaço. Esqueci de me apresentar. Sou Maria Isabel Bel, trabalho na Rede Azul, coordenadora de Educação Física e Esportes. É um projeto interdisciplinar, envolvendo todos os componentes curriculares. O objetivo, envolver alunos para observação, pesquisa e registro fotográfico das condições do bairro e, relacionar a
preciso. Eu adoro o microfone falar. A destinação do lixo. Sensibilizar a comunidade educativa para as questões que comprometem a qualidade de vida do bairro com questões de políticas públicas, produção de lixo, bem como descarte e reaproveitamento. A ação disparadora, um passeio turístico pelo bairro, fazer um folder do bairro, guia turístico. Espera aí, tem uma parte aqui no celular. Aí, estão ouvindo? Se quiser, sem microfone, funciona igual. Melhor? Ah, tá legal. Então, a gente resolveu, falando com a Cláudia e a Helena, que são bárbaras, dar alguns exemplos. Como a gente pode trabalhar todos os componentes curriculares com um único tema, né? Por exemplo, língua portuguesa, reportagens, relatos de experiência, elaboração de um manual de informações sobre consumo sustentável, um blog e outras opções de escolhas conforme a turma e os alunos. Questionário no Google Forms sobre coleta de lixo, se fazem ou não a separação do lixo orgânico e de lixos sólidos para toda a comunidade. Matemática, gráficos e estatísticas sobre a reciclagem. A arte, a ressignificação dos materiais para o uso lúdico, brinquedos e jogos, que será reaproveitado nas aulas de educação física e nos pátios, intervalos e recreios. A história, o registro da imagem usando a foto na lata, que a gente contou com uma contribuição de um super professor aqui de 53 anos da USP da Física, mestre, o professor doutor Milka? Desculpa, Milka, que eu trouxe a questão do Milka, certo? Miquia, nossa, desculpa, foto na... que mais? Geografia, o reconhecimento do bairro. E o produto final, uma carta ao poder público, mostra científico-cultural. Esqueci alguma coisa? É isso. Obrigada, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Eu sou Maurício, venho do município de Taquarituba, onde trabalho como gestor escolar. E o nosso tema, dentro dessa oficina, eu acho que é muito pertinente, porque a oficina diz o seguinte: desenvolvimento de interesses. Há quem diga que tem um desinteressado. Isso é um grande erro, né? Talvez ele não esteja interessado naquele determinado tema ou naquela determinada aula que o professor está passando naquele momento. Por exemplo, no meu primeiro ano do ensino médio, a professora de Química levou um texto intitulado A Química e o Amor. Imagine adolescentes do ensino médio, cheios de hormônios, né, como prestar atenção na aula de Química. Então, não existe aluno desinteressado, né? E sim, existe o desinteresse pela forma que está sendo tratado determinado assunto. Bom, dentro dessa perspectiva, nosso grupo pensou em uma forma de não limitar as possibilidades dos nossos alunos. Por exemplo, é difícil você descobrir o talento para a música em um local onde não há música. É difícil você descobrir um talento para o esporte, um atleta, num local onde não se proporciona, né, um ambiente esportivo. Partindo dessa perspectiva, nós gostaríamos de proporcionar algo que os alunos encontrassem aquilo que eles possuem maior interesse. Mas como partir do nada? Não tem como, né? Soltar os alunos ao relento, falar, descubra-se. Não dá. Então a gente criou algumas oficinas. Na perspectiva, a gente pensou em 5 oficinas, mas chegamos a 6. E isso não tem limites, né? E a gente pensou na seguinte perspectiva, de trabalhar de acordo com a sua realidade. Ou seja, se você tem infantil, dá para fazer. Se você tem aluno do Fundamental 1 e 2, dá para fazer também. Ensino médio também. As oficinas são as seguintes. A primeira oficina ficou, então, letra, música e dança. O que seria essa letra, música e dança? Então, o professor proporcionaria uma oficina, né, junto com os alunos, por ciclo. Vou dar o exemplo da minha realidade. Na escola onde eu atuo, nós temos pré-escola, pré-1, pré-2 e ensino fundamental 1. Então, colocaria, por exemplo, alunos da educação infantil e do primeiro ano para fazer as primeiras oficinas. Então, o professor, junto com os alunos que demonstrassem interesse por essa oficina,
né, ouviria a música, depois, né, o desenvolvimento do texto dessa música e depois a dança dessa música. Olha que bacana. Uma próxima oficina, tecnologia. Tecnologia é um tema muito amplo, então varia desde uma pedra lascada até o desenvolvimento de um software. Então aí a gente percebe a amplitude que essa oficina pode oferecer aos nossos alunos. Próxima oficina, uma sala livre. Essa sala livre, a gente colocaria os recursos que a escola tem disponível para o aluno tentar se descobrir de uma forma simples, prática e atuante. Depois, uma oficina de mágica, que pode ser desde uma simples mágica com uma carta até uma mágica mais sofisticada. Depois também uma leitura, uma oficina de leitura, mas essa leitura com livros, é claro, livros físicos, depois essa leitura traduzida para o teatro. Né? Então, uma forma bem bacana de se pegar gosto pela leitura e se massificar aquilo que está lendo. E uma próxima, última e não menos importante, uma oficina de vivência corporal, de experiência corporal. Né? Então, aí poderia ser circuitos, né, onde o aluno vai perceber a sua lateralidade, assim por diante. Então, eu dei o exemplo da educação infantil. Nesse caso, a educação infantil primeiro ano faria essas disciplinas e não necessariamente o primeiro ano tem que ficar com a oficina X. Não, vai por área de interesse do aluno. Então, na oficina de tecnologia, eu posso ser aluno da educação infantil, do primeiro ano, nesse caso, o pré-1 e o pré-2 na mesma oficina. E a gente pensou em um ciclo, como, por exemplo, uma vez ao mês. Então, o primeiro ciclo proporciona essas oficinas uma vez ao mês. No próximo ciclo, na minha realidade, seria segundo e terceiros anos, proporcionando essas oficinas. E o próximo ciclo, quartos e quintos anos. Isso seria bastante interessante, porque a gente promoveria uma competição saudável. Né? Porque os alunos vão participar da produção da oficina, depois os outros alunos vão perceber e visitar essas oficinas. Né? Então, cria aquele interesse. Poxa vida, no mês passado, o primeiro ano, fez determinada oficina. Queremos fazer igual ou melhor. E assim, a gente busca a excelência no nosso trabalho. Acredito que seria isso. Né? Se mais alguém do grupo tiver alguma coisa para complementar, que fique à vontade. Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina, eu represento o grupo de desenvolvimento de interesses. E no grupo que eu estava presente, era bem diverso, né? Tinha professoras de educação infantil e fundamental da rede privada, da rede pública, tinha um pesquisador e um professor do segundo ano do fundamental e médio. E aí, para abordar o tema do desenvolvimento de interesses, primeiro nós concordamos todos que haveria um diagnóstico. Então, partimos desse ponto de um projeto que, a princípio, faz um diagnóstico. E aí um professor deu a sugestão de um projeto com a sala de aula, que nós começamos a pensar em sonhos, em um projeto que no final do correr do ano, ele tivesse o seu produto como uma conquista para essas crianças. Ele foi pensado para Fundamental 1, e nós concordamos também que essas crianças do Fundamental 1, elas se interessam mais em projetos que elas veem o resultado final, palpável. E aí o professor deu a sugestão, né, de fazermos algo de transformação na sala de aula. Por isso, nosso projeto nomeamos de transformação. E aí a princípio seria um diagnóstico, então nós não sabemos quais seriam as demandas da sala, o que eles sentem de incômodo, quais seriam os desejos dessas crianças. Todos os desejos seriam ouvidos, né, de maneira muito respeitosa pelo professor, mas aí, como não temos as demandas, nós imaginamos como seria. Então, o professor, por exemplo, daria a sugestão de uma transformação no espaço da sala de aula, como, por exemplo, a limpeza da sala. E aí os alunos, em mutirão,
limpam a sala, depois, vamos dar um exemplo, colocam como uma próxima meta uma decoração diferente na sala. Podem surgir dos alunos várias ideias, mas nós imaginamos quais seriam, né? Dessa forma, os alunos teriam uma aula interdisciplinar, porque como o professor ele faria a mediação, falando o que seria viável, o que não seria, deixando o aluno sugerir quais seriam as atividades para chegar naquele resultado final. O aluno se sentiria mais pertencente à sala, responsável pelo espaço. A gente ajuda também na parte do empoderamento daquele aluno, para ele sentir como é possível a transformação a partir dele. E aí, o professor estimulando para que isso cresça. Então, nós imaginamos um projeto ao decorrer do ano letivo, e como produto final, aquela sala de aula que eles sonharam. E aí, de repente, a partir disso, nós imaginamos que eles poderiam passar para o restante da escola, passando uma carta para a coordenação, ou, de repente, para a comunidade onde fica aquela escola. Tem mais alguma coisa que eu estou nervosa? Bom, para fechar, só queria falar que os 4 grupos, com situações aí, né, do Cine Juventude, do lixo, da transformação das crianças com o incômodo da sala de aula, a gente pode ver que são as oficinas, todos projetos muito palpáveis que dá para se tornar realidade em qualquer escola, em qualquer comunidade, né? E é isso que a gente espera, que vocês realmente levem isso para a ponta, façam adaptações e, que nem o professor Nilson colocou, depois tragam os relatos para a gente, né? E eu fiquei morrendo de vontade de fazer visita onde tiver os projetos, viu, gente? Obrigado, Cláudio. Gente, depois desse percurso, né, britânico, a Priscila veio aqui avisar que estava no fim, e nós estamos realmente acabando sem pressão de ninguém, né? Eu queria só reiterar o pedido para preencher a avaliação que o pessoal do Itaú pede, né? E eu queria também pedir para o arquivo, é um documento nesse momento, mas envie o artigo até 15 de setembro, não é? Queria dizer que a proposta desse formato de atividades a gente precisa dessa avaliação para poder corrigir os rumos e tudo para o de setembro, de outubro, de novembro, né? Mas a sensação que fica circulando pelas salas é que para nós foi muito bom. Foi muito bom ver a participação de vocês, o engajamento, não é? E isso se traduziu nas apresentações que a gente viu aqui agora, não é? Se isso tomar corpo, realmente a gente está descobrindo uma forma de trabalhar que seja uma parceria, que seja mão dupla, não é? Que a gente vai e vem aí conversando com vocês. Ó. Olha, o segundo encontro de setembro é no dia 28, no sábado 28. Contamos com a presença de todos vocês. O contato para escrever, vamos dizer, vocês não têm de ninguém, nem do pessoal do grupo, da Helena, pode ser para o meu nome. O que recebeu a convocação que é da cátedra, que é da tropa inteira. A reiteração vai para muita gente, mas manda para o da cátedra que sobra, né? Mas tá bom. O encontro de setembro, o tema é a fragmentação disciplinar, a escola, né? A fragmentação disciplinar, que é o grande problema, e a ideia de transdisciplinaridade. E nós temos o privilégio de ter aqui o expositor, o Chico Soares de setembro, ou o Chico foi o Naomar de agosto. O professor Naomar, que está aqui com a gente, é que fará essa exposição inicial, e depois a gente vai se dividir em grupos, mas aí são realmente 3 grupos para pensar
a língua, a matemática, a tecnologia, isso tudo num grupo, não é? Para pensar as ciências, de um modo geral, sem distinção, humanas e naturais, ciências, de um modo geral, no outro grupo, e a questão da educação infantil, não é? No outro grupo. Então, vamos pensar a ideia da fragmentação nesses 3 subníveis, não é? E produzir materiais com a mesma riqueza dos que foram apresentados aqui hoje. Estamos esperando, então, vocês aqui em setembro, não é? E contato com o e-mail da cátedra e, por favor, entrem nos vídeos e deem retorno para a gente, se tiver alguma coisa para consertar, né, para, no final do ano, em novembro, a gente ter um balanço corrigido e real da atividade realizada ao longo do semestre. O Menezes, um minuto. Gente, eu estou de olho nos próximos anos de trabalho. E nos próximos anos de trabalho, a gente quer se aproximar da escola, dos fazeres reais. Nós ouvimos aqui vários depoimentos de fazeres reais. E eu vou lembrar de um, por exemplo, a ideia do território educacional em que diferentes escolas cooperam, e cooperam para olhar a diversidade e a equidade. Experiências desse tipo, nós poderemos olhar como foco no próximo ano, em que nós vamos ao campo, não é o campo que vem aqui. Ou seja, ter um outro lado dessa troca. Eu só estou apontando isso para dizer, se mobilizem para eventualmente nos trazerem exemplos que nós vamos perseguir e olhar para botar foco neles. Se a proposta do Naomar colar, nós vamos fazer isso Brasil afora. Quer dizer, buscar belíssimas experiências. Né? Eu só estou lembrando isso para dizer, esse trabalho que nós estamos fazendo já há um protagonismo ostensivamente bom vindo da escola aqui. Mas eu acho que nós podemos começar a sonhar com o que serão os próximos anos de trabalho, em que a gente vai à escola, ou regiões, territórios, registrar e fazer o que a Bernadette chamou de cartografia de experiências, né? Essa cartografia de experiência, de certa maneira, já começou aqui a cartografia. Nós já estamos vendo experiências que estão sendo vividas. Palmas aí para vocês, obrigado e até o dia 28, né?